Paz do Senhor a todos os irmãos. Desejo que todos se encontrem bem, se encontrem fazendo a vontade do Senhor, motivados. O motivo de eu estar fazendo esse vídeo é para trazer uma reflexão. Estava aqui refletindo na palavra de Deus, meditando e relembrando a história de um profeta, o profeta Ezequiel. No capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel, tem uma passagem que todos nós conhecemos, que é Ezequiel no vale dos ossos secos. Deus convida o profeta para dar uma volta, acredito eu, em espírito, e nessa volta que Deus leva o profeta, ele fala para o profeta, leva o profeta vislumbra um vale cheio de ossos, não de ossos secos, mas de ossos sequíssimos, como diz a palavra de Deus. E Deus pergunta para o profeta, pode esses ossos tornarem a viver? Aí o profeta diz para Deus, tu sabes, Senhor. Aí Deus responde para ele, profetiza sobre eles. E o profeta profetiza e todos nós conhecemos o desfecho dessa história. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é para a história completa da vida de Ezequiel, e depois você pode pesquisar, estudar, é uma história fascinante. Ezequiel, ele era um sacerdote, ele nasceu na família sacerdotal. E o sacerdócio, ele começava a ser exercido a partir dos 30 anos de idade. O que tudo indica é que Ezequiel, ele foi deportado de Jerusalém para a Babilônia aos seus 26 anos de idade, ou seja, às vésperas de ele assumir o seu sacerdócio. O que é relevante nessa história, nesse entendimento? Eu imagino que um homem que é destinado a uma tarefa, um homem que tem uma missão a cumprir e passa toda a sua vida se preparando, porque assim era o preparo de um sacerdote, e passa a sua vida toda preparando para servir no templo, elaborando ideias, discutindo o que poderia melhorar, o que não poderia, vendo seus pais errarem, vendo seus parentes errarem, vendo os sacerdotes errarem com a sociedade, e imaginando que quando chegasse a hora dele, quando ele colocasse a mão para fazer, ele faria totalmente diferente do que aquelas pessoas fizeram, ou procuraria acertar naquilo que eles acertaram. Enfim, o fato é, meus irmãos, eu quero chamar a atenção que existia toda uma cultura, existia todo um direcionamento. Tudo que Ezequiel planejou para a sua vida tinha como base a sociedade que ele vivia, da forma que ele vivia. E de repentemente, como nos dias que nós estamos vivendo, as coisas mudaram drasticamente. E nada mais era como era antes para Ezequiel. A passagem de Ezequiel, capítulo 18, ela se dá no capítulo 18, mas o livro ele não é escrito de forma cronológica, E eu nem vou me ater a esses detalhes, até porque eu não quero que o vídeo fique muito longo. Mas o que eu quero que os irmãos entendam é o seguinte: em determinado momento da vida do profeta, já ele exercendo o ministério sacerdotal e profético, em determinado momento da vida do profeta, Deus precisa pegar ele, e eu tenho aqui minha interpretação particular desses momentos, dessa passagem. Deus não estava trazendo ali uma palavra para o povo, era uma palavra de motivação para o profeta. Era o profeta que Deus precisava tratar com essa passagem. Porque eu imagino que, de alguma forma, Ezequiel estava decepcionado. De alguma forma, Ezequiel estava desiludido com a própria fé, com tudo aquilo que ele acreditou. Por quê? Porque quando ele olhava ao redor daquilo que ele sempre entendeu como o mundo, tudo estava modificado, tudo estava alterado. E as notícias que chegavam eram cada vez piores. Uma das notícias que Ezequiel recebeu foi que Jerusalém havia sido destruído. Não só Jerusalém, mas o templo de Jerusalém havia sido destruído. E talvez tudo que Ezequiel conseguisse contemplar, talvez tudo que Ezequiel conseguia ver naquele momento era destruição. Não havia esperança no profeta.
Então Deus pega o profeta pelas mãos, leva o profeta até um vale não de ossos secos, porque secos ainda seria fácil, mas de ossos sequíssimos. Ou seja, o pior cenário que alguém poderia vislumbrar. E Deus fala para ele, fala: profeta Ezequiel, olha para esse vale, eles podem tornar a vida? Eu acredito que a vontade do profeta era dizer para ele: Senhor, nem a pau, é improvável, é impossível. Mas sabiamente o profeta responde: tu sabes, Senhor. Deus fala: profetiza sobre ele. Presta atenção nessa palavra: profetiza sobre eles. E o profeta profetizou. O que eu quero dizer com esse versículo, meus irmãos, é que nós temos uma responsabilidade. Deus nos separou para um propósito. Deus nos separou para fazermos algo em nome de Deus, para a glória de Deus. E o que Deus está dizendo para nós é que não importa as circunstâncias, não importa o que seja aparente, não importa como as coisas aparentemente estão. O que importa é nós sabermos que nós somos separados e o Deus que nos separou pode todas as coisas. Deus estava dizendo para aquele profeta: é natural, profeta, que as pessoas desanimem, é natural, profeta, que as pessoas deixem de acreditar, é natural, mas você não, cara. Você é profeta. Você foi separado. Você não pode titubear agora. Você precisa guardar a fé no teu coração, independentemente das circunstâncias. E aí Deus fala para ele, fala: Senhor, isso aqui é uma visão, mas isso aqui é o que eu posso fazer com Israel. E você precisa acreditar nisso. Você precisa ter essa convicção no seu coração. Por isso, meu irmão, talvez o que você olhe e veja hoje é destruição no meio político, seja destruição na própria igreja, seja dificuldade até profissional da sua parte, não sei qual é a circunstância que hoje aflige e tenta roubar a sua alegria de servir a Deus. Mas a palavra de Deus para você hoje, assim como Deus levou Ezequiel para dar uma volta, essa palavra que chega até você é por um motivo, é por uma razão. É porque Deus quer falar para você que assim como Ele pode reviver aqueles ossos, Ele pode mudar qualquer cenário que você esteja enfrentando. Basta que você cumpra aquilo que Ele te separou para fazer. Quando eu falei para você, presta atenção nessa palavra, profetize sobre eles. Por que Deus fala para o profeta profetizar? Porque ele era profeta. Será que Deus vai falar para você, profetize sobre essa situação? Não, talvez o seu caso não seja de profetizar. Talvez o seu caso seja de continuar fazendo aquilo que Deus te separou para fazer. Então não para, não desanime, não largue a rede, como diz aquele louvor. Porque Deus é poderoso para fazer. Nada nesse mundo pode mudar a palavra e o plano de Deus. Como diz a palavra, agindo eu, quem impedirá? Amém? Fique com Deus.